Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Versículo anterior, já vou terminar o versículo 3. O versículo anterior, ele está mencionando, é, é, Deus manteve firme a palavra trazida aos anjos, e toda transgressão de desobediência recebeu a justa punição, certo? A justa retribuição. Aí ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? E essa mensagem é importante, porque se toda a transgressão e todo o pecado e todo o mal que nós fizemos merece uma sentença de morte, ele diz: como escaparemos nós dessa sentença? Como? Como? Ele pergunta. A pergunta é: como escaparemos nós dessa sentença de morte, dessa sentença de receber a ira de Deus sobre nossas vidas, dessa sentença de condenação à morte? Ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Então, o escritor está enfatizando a impossibilidade de nós escaparmos da punição de Deus se não dermos atenção à salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, certo? É isso que ele está dizendo, que o único meio de salvação é através da obra redentora de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro intermédio, não existe outro Salvador, não existe outro meio, não tem como nós nos salvarmos. A gente pode fazer qualquer tipo de rituais, a gente pode acreditar em qualquer tipo de Deus e crenças religiosas que existem por aí, a gente pode fazer as melhores obras possíveis, eu posso ser o melhor ser humano que ajuda todo mundo, eu posso fazer de tudo, mas se eu não me atentar à mensagem oferecida da salvação por intermédio de um Salvador chamado Jesus Cristo, se eu não der atenção a essa mensagem de salvação, se eu não crer nessa mensagem, é impossível eu escapar da sentença de morte, de eu escapar dessa condenação. É impossível, não existe como eu escapar dessa sentença, dessa punição, se não for através da atenção à palavra oferecida por Jesus Cristo, chamado Evangelho, a nos atentarmos, a não ignorar a mensagem do Evangelho. Você que me escuta, ouvindo essas aulas, ouvindo essas mensagens, eu quero dizer para você, não resista à mensagem do Evangelho. Não resista a essa mensagem. Não abra mão dessa mensagem. Não negocie ela. Não negligencie ela. Não ignora ela. Porque essa mensagem é a mensagem oferecida de Jesus Cristo para nossas vidas. E é a única que vai produzir em nossos corações a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é pela fé que nós, através dessa fé, pela graça de Jesus Cristo, somos salvos. Tá certo? É pela fé, é por meio da fé, através da fé. Por isso que está escrito em Efésios: salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, mas é dom de Deus. Tá certo? O versículo termina, vai avançando, se não atentarmos à grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvem. Então, a mensagem que começou a ser anunciada pelo Senhor, onde começou? O Evangelho começa a ser anunciado em Jesus Cristo ali, no Novo Testamento. O Evangelho, as boas novas, começa a ser anunciado a Jesus Cristo, mas com um olhar mais minucioso da palavra de Deus, a gente vai ver que o Evangelho está sendo anunciado desde o Gênesis. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, né? Eles pecam
A Bíblia diz que Deus desce no paraíso, é, e após uma conversa com eles dá algumas sentenças para ele. Mas a sentença para a serpente, ele diz, colocarei inimizade entre os teus descendentes e o descendente da mulher, já apontando que os descendentes da serpente, que representa os filhos das trevas, os filhos de Belial, os ímpios, os filhos da maldade, né? Os filhos da desobediência, que são pessoas que a Bíblia aponta, certo? Ou os filhos do diabo, por exemplo, os mentirosos são filhos do diabo, a Bíblia vai dizer, né? Mas assim, esses são chamados de filhos das trevas. Os descendentes da serpente representa essas pessoas, é, colocaria inimizade entre o descendente da mulher. E o descendente apresenta uma pessoa só, que é Jesus Cristo. E é esse descendente que a Bíblia, lá no Gênesis também, Deus vai dizer à serpente que esmagaria a sua cabeça. Então, o Evangelho, ele é anunciado desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, tá certo? A gente tem Cristo em toda a Bíblia. Porque quando a gente lê o Velho Testamento, e por que o Velho Testamento é importante? Porque o Velho Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a sombra daquilo que haveria de vir, que é Jesus Cristo. Então o Velho Testamento apontava Jesus até que ele veio. E quando ele veio, ele cumpre a lei de Deus e a exigência de Deus. E aquilo tudo era apenas sombra dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ela começou a ser anunciada pelo Senhor, não só por Jesus, mas pelo próprio Deus, mas também por Jesus ali no Novo Testamento, e depois foi confirmado pelos que ouvem. Como assim confirmado pelos que ouvem? Aqueles que ouviram o Evangelho se convertiam. E ao se converter, eles tinham uma vida transformada, uma vida mudada. E é o exemplo disso dos apóstolos que receberam o Evangelho, que ainda eram homens normais, vamos dizer assim, né? Receberam o Evangelho, seguiram Jesus e após isso se tornaram os apóstolos da igreja. A gente tem homens, por exemplo, como o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e se tornou um dos maiores plantadores de igreja que existiu no Novo Testamento ali. Então, confirmado pelos que a ouvem, é porque o evangelho é anunciado e aqueles que ouvem o evangelho e creem, eles recebem a salvação e eles confirmam as suas obras. Eles confirmam o que o texto está dizendo, é que apresenta frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito. Então essa pessoa demonstra uma transformação, não dela, mas porque é uma transformação divina que recai sobre nossas vidas e nós passamos a melhorar e evoluir e a crescer na fé cada dia mais, em nome de Jesus.